Eu sou o pastor Elton Bueno, seja muito bem-vindo ao meu canal. O que nós vamos assistir aqui viralizou na internet em uma semana mais de 1 milhão de visualizações. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Vamos lá? Agora não posso ter minha fé? Vereador aqui pode acreditar na utopia do comunismo, tá tranquilo. Pode acreditar em agenda woke, que nega a realidade. Eu tenho que negar minha fé. Coisa nenhuma, eu não tenho medo algum de vocês. Não vou recuar 1 centímetro. Crianças que são vítimas de violência que são praticadas por homens de bem, tal qual o Senhor, por pais, por irmãos, por tios. Ela ensinou que homens como eu cometem violência. Quem fala em Bíblia aqui nunca pegou em uma Bíblia. Então essa é a esquerda. A esquerda que diz defender as mulheres, mas se coloca contra as mulheres em nome de uma ideologia. A esquerda que nega a ciência. Nega a ciência, que afirma, a ciência atesta, que terapias hormonais em crianças podem causar consequências irreparáveis. Câncer, morte da criança, esterilidade. E essa mesma esquerda que diz, tem que proteger as crianças, vocês defendem as crianças com hormônio? Com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu te chamo de vereadora, sempre, porque eu sou um cara educado. Eu não quero te desrespeitar, te ofender. Mas, no debate de gênero... Por quê? Foi por causa dessa fala que o Pavanato está sendo processado, tá bom? Então, vamos ouvir a fala? Mas, no debate de gênero, que é o debate que vocês sempre colocam, eu não posso me eximir de dizer que biologicamente Vossa Excelência é homem. E o termo biológico, ele precisa ser afirmado. As diferenças biológicas, elas são significativas. Então eu tenho que ter o direito, enquanto cidadão, de afirmar que uma trans, por mais que se identifique como mulher, tem o direito de se identificar, ela biologicamente não mudou. Biologicamente continua sendo um homem. Então, eu não tenho dinheiro para pagar processo, como o Pavanato tem, então eu prefiro não comentar nada. Agora, se você quiser comentar aí, é você que está comentando, tá bom? E agora, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Mas a gente vai assistir agora um outro vídeo que também viralizou na internet. Eu sei que você já deve ter assistido aí esse vídeo do Pavanato, né, do debate. Agora a gente vai assistir o vídeo do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira hilariamente destrói apresentador de TV ao vivo. Sua resposta deixa todos em choque. Esse vídeo viralizou mais ainda do que o vídeo do Pavanato. Então, você não pode deixar de assistir comigo e no final eu tenho uma mensagem para você, tá bom? Se inscreve aqui no canal, eu sempre trago os melhores vídeos aqui da internet. Eu gosto de assistir vídeo no YouTube. Minha diversão, meu maior relaxamento é assistir YouTube. Então, eu sempre vou trazer aqui os vídeos que estão viralizando na internet. Talvez você não assistiu, né? Vamos lá, vamos assistir esse vídeo? Nicolas Ferreira, vamos ver o que aconteceu aqui. O vídeo agora tá chegando a 2 milhões de visualizações. Esse vídeo aqui eu vou assistir pela primeira vez, viu? O outro eu já tinha assistido. Nicolas Ferreira destrói hilariamente um apresentador de TV ao vivo com uma resposta afiada, deixando todos os presentes em choque e sem saber como reagir. Era um domingo à tarde e milhões de brasileiros estavam diante da televisão, acompanhando mais um episódio do programa de Luciano Huck. Conhecido por sua abordagem carismática e narrativa emocional, Huck havia se consolidado como uma das vozes da esquerda, travestida de imparcialidade na TV aberta. Naquele dia, no entanto, o programa tomaria um rumo diferente. O convidado da vez era Nicolas Ferreira, deputado federal por Minas Gerais, um jovem de postura firme e convicções sólidas. Representante da nova direita brasileira, Nicolas havia aceitado o convite para participar de um debate sobre política e desigualdade social. Mas nos bastidores, sabia-se que a intenção do apresentador não era um diálogo equilibrado. A equipe do programa havia preparado perguntas tendenciosas e surpresas para tentar desmoralizá-lo diante do público. Nicolas entrou no palco com um sorriso tranquilo. Enquanto o auditório aplaudia por educação, Luciano Huck exibia um olhar confiante, como quem já previa o desfecho daquela entrevista.
deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero dar os créditos ao canal Patriotismo Brasileiro em Movimento, e o primeiro vídeo é do Pavanato, do canal Pavanato, viu? Vamos lá. Ele abriu a conversa com um tom amigável, mas levemente provocativo. Nicolas, você é um jovem que fala muito sobre meritocracia e liberdade econômica. Mas como explicar isso para um menino que nasce na favela, sem acesso à educação de qualidade e sem as mesmas oportunidades? A pergunta era um clássico das narrativas progressistas. A câmera focou em Nicolas, esperando um momento de hesitação. Mas ele não se intimidou. Luciano, eu venho de uma realidade simples. Sei o que é crescer sem privilégios. Mas sabe o que realmente prejudica esse menino da favela? Não é a falta de um Estado maior, e sim a corrupção e o descaso promovidos por décadas de governos de esquerda que se dizem preocupados com os pobres, mas vivem em mansões. Um burburinho tomou conta da plateia. Luciano Huck sorriu de canto, como se já esperasse a resposta e se preparava para contra-atacar. Luciano Huck ajeitou-se na cadeira, pronto para levar a conversa para um terreno mais complicado. Ele sorriu, mantendo a postura de um apresentador imparcial, mas os olhos denunciavam sua intenção. Nicolas, você fala sobre corrupção e privilégios, mas apoia um governo que perdoa bilionários e corta programas sociais. Como isso ajuda o menino da favela que você mencionou? A plateia murmurou em aprovação à pergunta. Nicolas Ferreira manteve a calma e inclinou-se levemente para a frente, tomando o microfone com firmeza. Luciano, a questão aqui não é sobre cortar programas sociais, mas sobre dar dignidade às pessoas. O verdadeiro problema é manter os pobres presos em uma dependência do Estado, como se não fossem capazes de crescer por conta própria. E sabe o que é pior? Quem diz defender os pobres são os mesmos que lotearam o Estado com corrupção e tiraram bilhões da educação e da saúde para financiar ditaduras amigas. Um silêncio desconfortável pairou no estúdio. Huck percebeu que precisava mudar de estratégia. Mas, Nicolas, você fala muito de liberdade, mas já tentou se colocar no lugar de uma mulher trans, de um negro periférico ou de um morador de rua? Essas pessoas precisam de políticas públicas, não de discurso meritocrático. Dessa vez, a plateia reagiu com aplausos. Huck cruzou os braços, satisfeito, acreditando que havia encurralado Nicolas. Mas o deputado apenas sorriu e respondeu com serenidade. Luciano, o problema da esquerda é sempre dividir as pessoas em caixinhas e tratá-las como incapazes. Eu acredito em indivíduos, não em grupos. O morador de rua não precisa de um Estado paternalista. Ele precisa de segurança para conseguir um emprego sem ser refém de facções. O jovem negro da periferia precisa de liberdade econômica para empreender e não depender de esmolas governamentais. E sobre mulheres trans, eu respeito todas as pessoas, mas não aceito que ideologias sejam empurradas à força na sociedade. O silêncio novamente dominou o estúdio. Que eu falei que eu não ia falar nada sobre lá no primeiro vídeo, mas algo que eu achei muito interessante foi a fala do Pavanato com respeito. E respeito é o que todo mundo precisa. Ninguém tem o direito de encurralar nada a ninguém, mas todo mundo tem o direito de ser respeitado. Vamos continuar assistindo. Huck tentou rir, mas era visível o desconforto. Ele olhou para a produção, que sinalizou para seguir com o plano. Certo, Nicolas. Já que você mencionou segurança, o que acha do aumento da violência nos últimos anos? O Brasil nunca teve tantos assassinatos, e muitos culpam o incentivo ao armamento. Não seria o caso de rever essa política? Nicolas sorriu, prevendo a armadilha. Engraçado, Luciano. Você quer culpar armas legais, mas ignora que os países mais armados do mundo são também os mais seguros. Sabe qual é o problema real? O crime está solto porque governos de esquerda passaram anos sucateando as polícias e tratando bandidos como vítimas. Eu prefiro um cidadão armado do que um bandido livre.
Dessa vez, um pequeno grupo da plateia aplaudiu. Huck não esperava isso. O apresentador percebeu que sua tática de expor Nicholas estava falhando e que a reação do público não era a esperada. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. A tensão no estúdio era visível. Huck, por um breve momento, perdeu sua postura confiante. Precisava urgentemente de um novo golpe. Luciano Huck respirou fundo. Percebia que Nicholas Ferreira estava confortável, rebatendo cada argumento com precisão e conquistando parte do público. Mas ele ainda tinha uma última cartada. Nicholas, você fala muito de corrupção e privilégios, mas e sobre os escândalos envolvendo políticos da sua própria base? Você realmente acha que esse governo representa mudança? A plateia reagiu com murmúrios de aprovação. Huck sentiu que poderia recuperar o controle. Nicholas, no entanto, permaneceu tranquilo. Luciano, eu não passo pano para corruptos. Se houver alguém no nosso campo que tenha cometido crimes, eu sou o primeiro a exigir punição. Mas me diga, por que a mídia não tem essa mesma energia para questionar o governo Lula, que tem ministros investigados, condenados e que voltaram ao poder como se nada tivesse acontecido? Huck ficou em silêncio por um segundo, mas logo recuperou a postura. Mas você não acha que o governo atual deveria dar o exemplo? Nicholas sorriu. E quem deveria dar o exemplo primeiro? Quem voltou ao poder com apoio da mídia, mesmo com histórico de corrupção? Ou quem está tentando mudar um sistema aparelhado há décadas? O silêncio foi cortante. Huck sentiu o impacto da resposta e mudou de estratégia. Vamos falar de democracia então, Nicholas. Muita gente considera perigoso esse discurso contra instituições. Você não acha que isso pode incentivar atitudes antidemocráticas? Nicholas inclinou-se para o microfone. Democracia não é submissão cega. O verdadeiro perigo é quando uma única visão de mundo domina as instituições e silencia qualquer oposição. E isso, Luciano, é exatamente o que estamos vivendo hoje. A plateia reagiu com aplausos. Huck olhou para o lado, visivelmente desconfortável. A narrativa estava escapando de seu controle. Ele olhou para a produção do programa, esperando alguma intervenção, mas já era tarde demais. Nas redes sociais, a entrevista estava viralizando. Trechos do debate inundavam o Twitter, e hashtags como MD Nicholas Massacra Huck e Clan Huck Desmascarado subiam para os trending topics. Influenciadores da direita comemoravam a performance do deputado, enquanto a esquerda tentava minimizar o impacto. Luciano Huck, que entrou no programa esperando dar uma lição em Nicholas Ferreira, agora se via encurralado em seu próprio palco. Luciano Huck percebeu que sua estratégia havia falhado. O público estava mais envolvido com as respostas afiadas de Nicholas Ferreira do que com suas próprias tentativas de desmoralizá-lo, mas ele não podia perder o controle do programa. Nicholas, já que você fala tanto de liberdade, o que acha do discurso de ódio? Você não acha que certos posicionamentos acabam incentivando a intolerância? A pergunta foi recebida com expectativa pela plateia. Huck esperava que Nicholas caísse na armadilha e se enrolasse, mas, mais uma vez, o deputado mostrou que estava preparado. Luciano, discurso de ódio é um termo subjetivo criado para silenciar opiniões. Se alguém discorda da esquerda, automaticamente é acusado de ódio. Mas sabe qual é o verdadeiro problema? O ódio institucionalizado contra quem pensa diferente. Você não vê conservadores perseguindo progressistas, mas o contrário acontece todos os dias. Huck tentou interromper, mas Nicholas continuou. Se eu defendo a família tradicional, sou acusado de homofobia. Se falo sobre biologia, sou taxado de transfóbico. Se exponho a corrupção da esquerda, sou chamado de extremista.
Mas ninguém da esquerda precisa se justificar quando ataca cristãos, debocha do agro ou faz piada com quem defende a liberdade. Isso é hipocrisia. A plateia estava dividida. Parte aplaudia, outra permanecia em silêncio sem saber como reagir. Huck, por sua vez, perdeu a postura confiante. Mas, Nicolas, o Brasil é um país diverso. Você não acha que a política precisa ser mais inclusiva? Sim, Luciano. Inclusiva para todos, não apenas para aqueles que seguem a cartilha da esquerda. Liberdade de expressão não pode ser seletiva. Eu defendo um país onde qualquer um possa falar, mesmo que eu discorde. O problema é que hoje quem discorda da esquerda corre o risco de ser censurado, perseguido e até preso. Isso sim é um verdadeiro ataque à democracia. As redes sociais explodiam com cada nova fala de Nicolas. Os cortes do programa eram compartilhados em velocidade recorde. Jornalistas progressistas tentavam minimizar os danos, mas o estrago já estava feito. Huck, visivelmente nervoso, tentava manter o controle da situação, mas a reação da audiência deixava claro. Ele não havia conseguido humilhar Nicolas Ferreira. Pelo contrário, era ele quem agora tentava sair do buraco que cavou para o deputado. Acho que já falamos bastante sobre política, disse Huck, tentando mudar o rumo. Vamos encerrar esse debate e focar em mensagens de união. Nicolas não perdeu a chance. Claro, Luciano, união de verdade, mas não aquela onde só um lado pode falar. União com liberdade e respeito por todas as opiniões, sem censura e sem narrativas forçadas. O auditório explodiu em aplausos. Huck tentou sorrir, mas o desconforto era visível. Seu plano havia falhado e Nicolas havia transformado a armadilha em um palco para fortalecer ainda mais sua imagem. O programa estava chegando ao fim, mas a tensão ainda era visível no rosto de Luciano Huck. Ele não esperava que a entrevista tomasse aquele rumo. Em sua mente, o plano era simples: expor Nicolas Ferreira, pressioná-lo com perguntas tendenciosas e fazê-lo parecer despreparado diante do público. Mas, ao contrário do que planejava, o jovem deputado não só respondeu com inteligência e segurança, como virou o jogo e fez Huck parecer exatamente aquilo que ele dizia combater, um defensor de narrativas seletivas. Nicolas ajeitou o microfone e, percebendo que Huck tentava desesperadamente encerrar o programa sem dar mais espaço para sua fala, decidiu tomar a iniciativa. Luciano, eu agradeço o convite. Eu sei que muitos esperavam que eu estivesse aqui hoje para ser desmoralizado, para ser mais um conservador a ser ridicularizado em rede nacional. Mas o que aconteceu foi o contrário. O Brasil está mudando. As pessoas não caem mais nessas armadilhas. O povo está cansado de ser manipulado. A plateia reagiu de forma mista. Alguns aplaudiam, outros permaneciam em silêncio, enquanto uma parcela claramente desconfortável evitava demonstrar qualquer reação. Luciano Huck, por sua vez, tentava manter um sorriso no rosto, mas já não conseguia esconder seu desconforto. Seu programa sempre foi um espaço controlado, onde apenas narrativas alinhadas com a esquerda tinham voz. Dessa vez, porém, ele havia perdido o domínio da situação. Ele olhou rapidamente para a produção, esperando alguma orientação sobre como reverter. Aquele momento, mas os sinais eram claros. Era tarde demais. O público na internet já estava reagindo e a entrevista estava se tornando um marco para a política nacional. Enquanto a transmissão acontecia, o Twitter explodia com debates e cortes da entrevista. Hashtags como Mês Nicolas desmascara Huck, Mês Huck passando vergonha e Beijo direita no controle subiam rapidamente nos trending topics. Influenciadores conservadores exaltavam a performance de Nicolas, enquanto militantes progressistas tentavam, sem sucesso, distorcer o que havia sido dito. Jornalistas de grandes veículos rapidamente começaram a publicar matérias tentando minimizar os danos, chamando a entrevista de conflituosa e controversa.
No entanto, os próprios telespectadores sabiam a verdade. Huck havia tentado emboscar Nicholas e acabou sendo humilhado em seu próprio programa. Trechos da entrevista viralizavam, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. Nos grupos de WhatsApp e Telegram, apoiadores da direita compartilhavam mensagens de apoio, reforçando o crescimento de Nicholas como uma das principais vozes conservadoras do Brasil. Huck, percebendo que qualquer tentativa de encerrar o programa de forma amigável soaria falsa, decidiu partir para um último apelo emocional. Nicholas, o Brasil está polarizado demais. Não acha que deveríamos tentar encontrar um meio termo? Afinal, se continuarmos com essa divisão, ninguém ganha. Nicholas sorriu, pois sabia que esse era o típico discurso da esquerda, quando percebe que está perdendo o monopólio da narrativa. Ele respirou fundo e respondeu: Luciano, eu concordo que o Brasil está polarizado, mas vamos ser sinceros, essa polarização não foi criada pela direita. Durante anos, a mídia, os artistas e os intelectuais tentaram impor uma única visão de mundo. E quando nós começamos a questionar essa visão, de repente a polarização virou um problema? Não, Luciano. O que acontece é que pela primeira vez há um equilíbrio de forças. Pela primeira vez, o povo tem voz. A plateia reagiu com mais aplausos. Huck tentava manter sua compostura, mas cada palavra de Nicholas fazia com que sua imagem desmoronasse mais um pouco. O programa chegou ao fim, e Nicholas saiu do estúdio com a certeza de que havia feito história. Seus assessores, que acompanhavam tudo nos bastidores, o cumprimentaram entusiasmados. Você destruiu o cara, Nicholas, comentou um deles, enquanto acompanhava as reações nas redes sociais. O deputado, sempre focado, respondeu com humildade: Isso não é sobre mim, é sobre o Brasil acordando. Enquanto isso, Luciano Huck se retirava para os bastidores, frustrado. Sabia que havia sido derrotado em rede nacional e que nada poderia reverter o estrago. Nos dias seguintes, a entrevista se tornaria um dos assuntos mais comentados do país. Programas de rádio e podcasts analisavam cada detalhe do debate, destacando como Nicholas Ferreira havia conseguido se manter firme diante das provocações e como Luciano Huck, mesmo com toda a estrutura a seu favor, saiu como o grande derrotado. Matérias em sites progressistas tentavam distorcer os fatos, mas o público já não era mais tão fácil de enganar. As redes sociais garantiam que a verdade fosse espalhada e cada tentativa de manipulação era rapidamente desmentida por milhares de usuários. Nicholas, por sua vez, usava suas redes para reforçar sua mensagem e agradecer o apoio de seus seguidores. Em um vídeo curto, ele apareceu sorrindo e disse: Eles tentaram nos calar, mas nós falamos mais alto. O Brasil está mudando e nada pode parar isso. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Compartilhe essa mensagem poderosa com quem você ama e ajude a espalhar a verdade.